Da amada igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, muita alegria, estou muito feliz hoje, ver o nosso irmão Deocleciano aqui conosco, ver o que Deus tem feito e que irá fazer muito na vida dele também, em nome de Jesus. E é uma prova viva de que a nossa oração, ela faz um efeito sobrenatural, né? Traz cura, nós clamamos, o Senhor, Ele tem feito uma obra. Ele está direcionando, Ele traz vida. E nem parece que foi há um mês que ele sofreu esse AVC, porque pelo jeito dele, né? Já está numa recuperação fantástica. E logo vai estar alegre, pulando, saltando com alegria, como ele sempre foi, em nome de Jesus. Amém? Que essa alegria nunca saia do teu coração, meu irmão, e o Senhor, Ele está te sustentando, te guardando todos os dias. Amém? Queridos, abra a tua Bíblia aí, em João, capítulo 9. Amém? Do versículo 1 até o 12, depois nós iremos ao 35. Essa palavra, ela tem queimado o meu coração há muito tempo, para estar falando com a igreja, e o Senhor, Ele aprove este momento, nós estarmos ministrando, porque nós estamos aí num tema, numa série de viver o propósito de Deus, e nós ouvimos, nós recebemos uma ministração, a pastora Elisângela, perguntando a quem você tem dado ouvidos, o que você tem ouvido. Certamente nós sabemos que os ouvidos, assim como os olhos, são portais da alma. Então, eu quero aproveitar esse tema que ela já trouxe e olhar para você e falar o que você tem visto. Qual é a sua ótica em questão daquilo que Deus tem para a tua vida? Qual o teu entendimento em questão disso? Amém? Então, eu quero te convidar a estar comigo, porque o tema hoje é a cegueira espiritual, e quem tem não sabe que tem, e você vai já entender o porquê disso, amém? O porquê dessa palavra. João capítulo 9, versículo 1, quem achou diga glória a Deus, quem não achou acompanha. A palavra do Senhor diz assim: enquanto Jesus caminhava, João 9, 1, enquanto Jesus caminhava, vou botar na versão NA, que é a mesma da minha, por favor. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá, lave-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, e outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde ele está? E ele respondeu: não sei. Pula para o versículo 35 comigo, amém? No mesmo capítulo, que diz assim: Jesus ouviu que eles tinham expulsado
expulsado o homem, ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que creia nele? E o Senhor lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim para que este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, para os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas agora dizem: nós vemos, o pecado de vocês permanece. Amém? Pode sentar, fica à vontade, curve sua cabeça. Pai querido e Pai amado, Deus Todo-Poderoso, aqui em Tua presença, Pai, Tua palavra foi lida e será ministrada aos nossos corações. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que nós possamos, Pai, receber esta palavra, e essa palavra veio de encontro à nossa necessidade, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Quando meditava nessa palavra e acerca de outras palavras, a qual o Senhor falaram no meu coração, nós temos um entendimento de que Jesus, ele veio para nos trazer vida, para nos trazer cura, para nos trazer a salvação. Só Ele tem a libertação que nós precisamos, só Ele tem a cura que nós precisamos. Se não for Jesus, não tem cura. Se não for Jesus, não tem libertação. Se não for Jesus, não há transformação. Diferente de uma cegueira física, a diferença do espiritual é que o cego físico, ele sabe que ele é cego, e o espiritual não. Porque o cego espiritual, ele olha, ele vê, ele acredita, ele crê, e muitas vezes ele não tem entendimento, porque é firme e fiel naquilo que pensa. Entenda uma coisa: tudo o que nós acreditamos, firme e fielmente, está colocado em nossas vidas como aquilo que nós cremos. Você sempre vai olhar para outras pessoas na ótica que você acredita, na ótica que você crê, na ótica que você almeja. Se você acha que uma pessoa que tem problemas físicos, que é cego, que é coxo, que é de várias formas, não tem mais jeito, você vai acreditar fielmente naquilo. Só que Jesus, ele veio mudando esse pensamento, mudando e transformando o nosso entendimento. Jesus, ele veio nos dando uma luz, ele é a luz do mundo. Certamente é interessante que muitas vezes em nossas vidas a gente vê na palavra de Deus, a gente vê Deus agindo na vida de outras pessoas, a gente vê o quão Deus já fez. Deus, ele cura pessoas, Deus, ele age na vida de pessoas, e nós somos testemunhas vivas disso. Eu já fui curado pelo Senhor. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas Ele tem essa experiência para entregar na tua vida, independente daquilo que você fez, independente daquilo que você fazia. O Senhor, ele tem uma nova oportunidade para nós. Eu não quero me apegar aqui aos milagres que Jesus fazia aos cegos que eram físicos, porque houve muitos milagres na Bíblia. Tem o cego Bartimeu, tem esse cego de nascença, tem outros cegos que o Senhor curou, e eles tornaram a ver. Amém? Quando nós sabemos que o Senhor, ele tem a cura para nossas vidas, a libertação para nossas vidas, e quando esse amor que nós não merecemos nos toca, nós sabemos que ele é real, não é verdade? E o amor de Jesus, a transformação de Jesus, a cura de Jesus é real ou não é real? Só quem experimentou sabe que é real. Só quem vê isso todos os dias sabe que é real. Só quem ora e clama ao Senhor com fé, sabendo e tendo entendimento que o Senhor vai agir em cada vida, sabe que é real. Porque tem muita gente que está desacreditada nos dias de hoje. Tem muita gente que, isso não acontece mais. Tem muita gente que fala, o Senhor não age mais na minha vida. Será que eu não estou vivendo o propósito de Deus? Você tem entendimento de uma coisa: você só vai viver o propósito de Deus se você quiser.
Você só vai abrir os seus olhos para as coisas sobrenaturais de Deus se você quiser. Se você clamar, clamar e clamar, o Senhor Ele vai agir na tua vida? Vai. Mas Ele só vai agir com transformação na tua vida se você quiser. Nós sabemos e vemos aqui no primeiro versículo, nos primeiros 3 versículos, quando Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Esse homem era cego nasceu. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou seus pais? Olha que pergunta. Jesus ele respondeu: nem ele nem seus pais. Mas ele nasceu assim para que manifestasse a glória de Deus através da vida dele, as obras de Deus através da vida dele. Sabe, tem coisas em nossas vidas que só acontecem para que seja manifestada a glória de Deus. Às vezes você está vivendo uma vida em que muitas vezes não sonhou viver, você almejava outra coisa para a tua vida, está vivendo uma vontade permissiva de Deus, e depende de nós buscar essa transformação em nossas vidas, colocar nossas vidas nos trilhos do Senhor. E é isso, é a nossa ótica que tem que ser mudada, é a nossa ótica que tem que ser transformada, é a nossa ótica que tem que ser levada até o Senhor. Sabe, quando nós acreditamos em algo, irmão, muitas vezes a gente vê situações em que a gente olha alguém passando por dificuldades, passando por luta, a gente fala: é prova, vai morrer assim. Muita gente que sofreu um acidente, que sofreu uma situação, é prova, vai morrer assim. Olha a vida do Diocleciano. Tem muita gente que pode olhar para ele e falar: estava em pecado, vai morrer assim. Só que o Senhor Jesus, Ele fala: não, isso aconteceu para que manifestasse a glória de Deus através da vida deles. Sabe qual é a primeira barreira que nós temos que quebrar em nossas vidas? Sabe qual é a cegueira mais comum hoje em dia? A cegueira da religiosidade. A gente, na nossa mentalidade religiosa, e por mais que você lute com todas as forças da tua vida contra isso, você vai ser um pouco religioso. Como assim, pastor? Eu não sou religioso. Você vai, eu quero te provar isso. E Jesus, Ele quer que você viva o amor pleno dEle. O Senhor, Ele quer que você viva essa cura, essa libertação, essa liberdade que é diferente, para que você pare de carregar esse fardo pesado e carregue o fardo dEle que é leve, o fardo dEle que é sublime. O Senhor, Ele fala: ei, as tuas aflições, os teus problemas, os teus fardos pesados, coloque na cruz, leva o meu, que é leve e suave. Muitas vezes a gente está carregando o problema de todo mundo, muitas vezes a gente está carregando o problema do mundo, e Deus não quer isso para você. Jesus, Ele não quer isso para você. Ele quer que você seja livre para manifestar o amor dEle. Ele quer que você seja livre para orar por enfermos e enfermos serem curados. Ele quer que você seja livre para que você possa profetizar, para que pessoas sejam abençoadas. Ele quer que você seja livre de todo estereótipo para viver o propósito de Deus. Então tem entendimento disso. O Senhor, Ele quer quebrar isso, porque a maior luta de Jesus, quando Ele veio à terra, foi contra os religiosos. Ele chegava nas sinagogas e até ensinava, até falava. Com 12 anos Deus já usava. Só que quando Ele manifestava e falava: eu sou o Filho de Deus, o bicho pegava. Sim ou não? Porque não criam. Tem entendimento de uma coisa: crer é os olhos da fé. Crer é os olhos da fé, das coisas que não se vê, mas se esperam. Em outras traduções, crer. Se você não crê, irmão, na oração que você está fazendo, Jesus pode até agir, mas pode ser através da vida de outra pessoa que crê. Você tem que acreditar no propósito de Deus na tua vida. Você tem que tomar posse do propósito de Deus na sua vida. Você tem que tomar posse daquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus Ele tem preparado para você. Você tem um chamado, sim ou não?
Você foi escolhido por Deus, sim ou não? Tem muita gente que tem dúvida disso. Tem muita gente que não acredita que Deus quer fazer algo na sua vida. Talvez você só está num lugar fazendo as coisas erradas, num lugar errado. O Senhor quer te colocar, quer te direcionar, quer fazer. Seja sensível à voz de Deus. Talvez você está batendo cabeça, e o Senhor está falando, não precisa disso. Eu te direciono, eu cuido de você. Apóstola Keila, sexta-feira eu dei uma palavra aqui, uma revelação de Deus. Eu falei, meu Deus, o Senhor, Ele quer alinhar a tua vida com a vontade dEle. Tem muita gente que está desalinhada e não quer viver o propósito de Deus, não quer viver aquilo que Deus tem para a tua vida, está cego. O Senhor, Ele quer tirar essa cegueira espiritual dos seus olhos, essa vinda dos teus olhos, para que você possa começar a enxergar, para que você possa começar a viver o propósito de Deus. Sabe, lá em Atos capítulo 9, no versículo 1 em diante, fala da história de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele era um homem que ele era perseguidor de cristãos. Só que Jesus, ele tinha um plano na vida dele, um projeto na vida dele. E por mais que ele não ouvisse aqueles que ele estava perseguindo, Jesus falou, não tem jeito, eu vou ter que aparecer para ele, eu vou ter que falar com ele, eu vou ter que mostrar minha glória para ele, porque Deus, ele tinha um propósito na vida de Saulo. E o que aconteceu? Quando ele estava na estrada de Damasco, na porta de Damasco, em Jerusalém, ele teve uma visão com Jesus, e a visão dele ficou branca, e Jesus começou a falar com ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele falando, quem és tu? Ele falou, sou Jesus, a quem tu persegues. E ali naquele momento ele teve um encontro com Jesus, e a palavra de Deus fala que levaram ele até Damasco, e ele ficou numa casa, ele ficou 3 dias falando com Deus, 3 dias falando com Jesus, naquele que ele nem acreditava. Ele não via, ele não comia, ele não falava, ele só falava com ele, só falava com Deus, só falava com Deus. Eu tenho certeza, ele passou 3 dias orando com o Pai, ele passou 3 dias em êxtase. Quem nunca passou por isso? O momento em que o Senhor te encontrou, o momento em que o Senhor te trouxe. Muitas vezes você pode até ter esquecido da onde Ele te tirou, mas Ele não esqueceu do encontro que Ele teve com você. Ele não esqueceu daquilo que Ele tem na tua vida. Aleluia! Da glória de Deus que resplandeceu sobre a tua vida. Saulo, ele ficou ali cego. É interessante. Deus mandou um homem chamado Ananias para orar em Saulo. Eu até falei de manhã que Ananias foi o que aceitou, né? Porque ele deve ter mandado os outros falar, Saulo ou não? Porque a fama de Saulo era terrível, irmão. Saulo, ele matava homem, mulher, criança de colo, tudo por amor a uma fé que ele cria. Tem entendimento de uma coisa? Saulo, ele era uma pessoa extremamente religiosa. Tinha fé? Tinha, irmão. E era inabalável. Ele tinha fé naquilo que ele acreditava, irmão. Saulo, ele era doutor da lei, estudava a Torá, ele tinha entendimento. Só que, como um bom religioso, ele tinha entendimento naquilo e queria matar as pessoas que não acreditavam naquela coisa que ele acreditava. Ele estava mais perto de outra coisa do que de Deus. Então, muitas vezes a gente está ferindo a lei de Deus para a comodidade nas nossas próprias vontades. Em Mateus, abre aí, capítulo 15, no versículo 20, no versículo 1 em diante, diz assim, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhe respondeu, porque também vocês transgridem os mandamentos de Deus, por causa da tradição de vocês. Porque Deus disse, honra seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar o seu pai e a sua mãe, seus pais,
Assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outros cegos, ambos cairão num buraco. E então Pedro disse a Jesus: explique-nos essa parábola. E preste atenção nisso. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem tudo o que entra pela boca, desce ao estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Deixa aí. O Senhor Jesus, ele estava explicando para aqueles homens, aqueles fariseus, que eles feriam a lei de Deus por causa da sua próprio costume, a sua própria doutrina. Nós lemos lá no nosso TSD, esse capítulo 20, que o Senhor tinha entregue o quê? Os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos o Senhor deixou muito claro aquilo que Ele queria de cada um de nós, e um deles era honrar pai e mãe. É isso que Jesus estava falando. Jesus, ele ainda veio resumir nas nossas vidas: você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amém? Nós temos que entender o propósito de Deus. O Senhor, ele não quer só que você viva costumes, ele não quer que você só viva doutrinas, ele quer que você viva o amor de Deus, aquilo que ele tem preparado para a sua vida. Tem entendimento. Se aquilo que você acredita fere a lei, o costume, aquilo que Deus tem para a sua vida, o amor de Deus, o mandamento de Jesus não é para você. Aqueles homens estavam cegos em seus próprios entendimentos. E quantas vezes nós temos opiniões que a gente não abre mão? Quantas vezes a gente tem opinião que a gente, é a minha opinião que vale, pronto. Tem gente que fala que pão é pedra, irmão, e para mudar, pão é pedra, e no final ele ainda vai falar assim. Ele fala, pão é pedra, no final que está perdendo, a gente ainda fala, mas Deus pode transformar o pão em pedra. Ou pedra em pão. Acontece, não acontece? Sim ou não? Nós temos verdades que a gente tem para nossas vidas absolutas. E aquela verdade que nós temos absoluta, vindo contra a palavra de Deus, se torna uma mentira. Talvez você tenha um jeito de ser, o seu modo de ser. Talvez você está falando igual a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? O crente Gabriela, né? O Senhor, ele não quer que você seja o crente Gabriela, ele quer. Não é a Gabriela não, é a Gabriela aquela da novela. Amém? Você sabe da novela, né? Crente Gabriela, que ela falava aqui, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? E o que importa é a minha opinião. Não, o Senhor, ele quer uma transformação de vida. Ele quer uma transformação para que nós possamos ter um entendimento renovado por Ele. Então tenha um entendimento disso. Jesus estava falando para aqueles homens: vocês ferem a lei de Deus para acreditar nos próprios costumes, na sua própria vontade. Vocês não honram o pai e mãe, porque naquela época a palavra de Deus fala que nós temos que honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Jesus, ele trouxe logo um exemplo bem nítido e bem escancarado daquilo. Por quê? Porque, irmão, se você não honra o teu pai e tua mãe, você vai honrar quem? Se você não honra aquelas pessoas que te fizeram, te criaram, você vai honrar a quem?
Então foi algo escancarado, porque naquela época aqueles homens, eles honravam a casa do Senhor, sim, eles tiravam os 10% e se enchiam por causa disso. Eu sou dizimista, entreguei meus 10% e pronto. Mas Jesus estava falando, se o pai e a mãe passar por necessidade e precisar de ajuda, vocês vão falar, já ofertei ao Senhor, não preciso ajudar o meu pai e minha mãe. Então, se você não honra seu pai e sua mãe, o que você está honrando? Será que você honrará a Deus que você não vê? Tem um ditado que fala, não tem coisa mais feia do que bater em mãe, não é verdade? Não tem mesmo, porque é muito feio. Agora tem entendimento disso, o Senhor quer que você honre, que você viva o propósito de Deus. Ele não quer nada mais, nada menos que você vive a palavra da vida, a palavra que restaura, a palavra que muda, a palavra que liberta, a palavra que cura. Ele quer que você creia e viva isso. Não viva só os costumes, mas viva a palavra de Deus. A igreja, há um tempo atrás, ela tinha o entendimento que só quem tinha acesso à palavra era os ricos. Então, ali os sacerdotes pregavam. A igreja católica antigamente, muito tempo atrás, começou a venda do terreno no céu, a venda para que pudesse ali enganar o povo ou trazer alguns direcionamentos para o povo, sendo que Lutero, ele veio trazendo uma reforma, porque sabia que a palavra falava diferente, sabia que a palavra era para todos, sabia que a palavra não era só para os ricos, a palavra era para que todos pudessem crer e viver o propósito de Deus. E ali foi feita uma reforma, foi muita luta, e até hoje nós somos reformados, mas parece que hoje em dia, já muita gente tem vivido isso, mas tem entendimento de uma coisa, fala bem assim, a culpa é minha. Sabe o que é, né? Mas fala, a culpa é minha. Porque a gente tem que ler a palavra e ter entendimento da palavra, porque tudo aquilo que muitas vezes as pessoas te pregam, te falam, que você ouve por aí, que você procura no YouTube, e você ouve e fala, é verdade, é legal, achei legal isso aqui, isso é uma verdade. Se não estiver fundamentado na palavra de Deus, irmão, é uma mentira. Infelizmente, quando a gente não lê a palavra de Deus, a gente vai ter que crer e acreditar naquilo que falam. Está cheio de falsos profetas, falsos ensinadores, doutrinas de demônios. E se você não lê a palavra, a verdade que nos liberta, certamente você vai ser levado por isso. Você vai ser levado pelas mentiras, você vai ser levado por doutrinas de homens, você vai ser levado por tanta coisa, porque não creu e não leu a palavra de Deus. Isso é claro, irmão. Se você não lê a palavra de Deus, você vai ter que acreditar naquilo que falam. Graças a Deus você tem uma igreja que prega a palavra de Deus. Graças a Deus você tem uma igreja que é direcionada por Deus. Graças a Deus você tem uma igreja que busca a essência de Deus para te ensinar. Para todos os dias estar falando, cobrando o TSD. Vamos lá, pô, vamos ler o TSD, vamos fazer o devocional. É uma luta. Mas que com isso que você está fazendo, que você está lendo a palavra de Deus, que você só está te capacitando, vai se fazer bem somente para você. Aquilo que a gente ora vai fazer bem só para você, mas depende de mim e de você. É por isso que a gente tem que falar, a culpa é minha, depende de mim. Sabe que muitas vezes as coisas estão fora do lugar porque eu não entrego o meu melhor para o Senhor, eu não entrego a vida para o Senhor. Certamente o Senhor não está agindo, porque muitas vezes você não está buscando. É duro ouvir isso, só que o Senhor, Ele tem um direcionamento nas nossas vidas para que nós possamos ser transformados por Deus e mudar a nossa ótica. Amém? Porque quando Jesus ele foi questionar aqueles discípulos, os discípulos já estavam dando uma resposta que era religiosa. É o pecado, por causa do pecado dos pais que ele está assim. Porque muitas vezes só acredita assim, porque a pessoa está passando por um momento difícil, está em pecado, está no erro, está na tribulação. Irmão, a tribulação vem para todos, o momento difícil vem para todos, e muitas vezes é consequência das nossas vidas, mas muitas vezes é para glorificar o nome de Deus. Amém? No versículo 4 ele fala, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou,
enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O Senhor, Ele quer quebrar essas coisas, porque Jesus, Ele veio nos ensinar a verdade, nos ensinar a palavra, nos ensinar aquilo que nós temos que viver em nossas vidas e ter entendimento disso. Se você não viver o direcionamento de Jesus, aquilo que Ele nos ensinou, irmão, não tem liberdade, não tem vida, porque Jesus, Ele fala que Ele veio porque Ele era a verdade, a vida, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a não ser por Ele. Irmão, não tem outro direcionamento. Viva aquilo que Jesus te entregou. Viva aquilo que Jesus, Ele quer colocar em nossas vidas como amor, irmão. Quando você vive o amor de Deus, você vive o propósito de Deus. Você sabia disso? Porque você vai amar pessoas, você vai cuidar de pessoas, você vai viver o propósito daquilo, o mandamento de Jesus que Ele nos ensinou. E quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você coloca a sua vida no altar do Senhor, e dali você não tira. E você ama as pessoas, você ajuda as pessoas, você cuida das pessoas. E é isso que Jesus, Ele quer abrir os teus olhos. E Ele quer te dar entendimento para que você possa suportar. Voltando para Paulo, ele ali teve um encontro com Jesus. E ele foi para Jerusalém. Lá ele encontrou Ananias orou, as escamas dos seus olhos caíram. Jesus já tinha falado muito com Paulo, e ele continuou falando. E Paulo, ele foi um dos maiores apóstolos, evangelistas daquela época, foi em cidade, e o Senhor foi o levando, porque ele tinha entendimento, ele cria em Jesus, e aquilo que ele era perseguidor, se tornou um perseguido. Aquilo que ele era maldito, ele se tornou uma bênção. Então Jesus, Ele quer transformar nossas vidas, para que nós possamos ser transformados por Jesus e viver o propósito daquilo que Ele nos entregou. E é só por isso que Ele quer que você abra os seus olhos, você abra o seu entendimento, você olhe para dentro de você e vê o que você tem de melhor para entregar para Ele. Você olhe para dentro de você e vê aquilo que o Senhor, você tem que transformar para que possa agradar a Deus. Pelo outro lado, em nossas vidas, a gente vê tanta coisa, ao contrário daqueles que só criam ali. Por isso que eu falo que muitas vezes a gente tem muitas coisas de religiosidade, porque a religiosidade hoje é a religiosidade da graça, amém? Porque tem gente que não sabe viver na graça de Deus. O pastor Tony, um dia desse, pregou aqui, foi forte, que Deus falou sobre a graça de Deus. Mas a graça de Deus, ela não é barata. A graça de Deus foi um alto preço, custou, para que eu e você estivesse aqui, usufruindo da graça de Deus. A graça de Deus é o amor de Deus. Então tudo aquilo que o Senhor falou, através da vida do pastor Tony, é uma realidade em nossas vidas. Nós hoje vivemos uma época, a época da graça. O Senhor, Ele tem perdão para a tua vida. Só que, principalmente hoje em dia, principalmente os jovens, se apoiam na graça. Tudo eu posso porque Deus me perdoa. Tudo eu posso fazer porque Deus, Ele me perdoa. Deus, Ele me livra. Deus, Ele está cuidando de mim, né? Você já viu essa graça? A graça que não exige a renúncia, a graça que não exige, não traz para nossas vidas a mudança de caráter, a transformação. Eu vou pecar, mas amanhã Deus me perdoa. E nunca sai do lugar, porque sempre está experimentando a vontade permissiva de Deus, a graça de Deus. E o Senhor, Ele traz a graça para nossas vidas, o amor de Deus para nossas vidas, para que nós sejamos transformados, para que nós venhamos ter uma vida transformada por Ele. A graça de Deus, ela veio como transformação, e a gente tem se apoiado muito somente no perdão. Perdão é a primeira porta. Às vezes você tem pecado e errado, primeiro só no pecado. Deus está falando, tem tentações maiores, você não suporta nem essa. Tem coisa muito maior por aí, você não suporta nem essa, não sai nem do primeiro estágio. Porque se apoia na graça. A graça é agente de transformação em nossas vidas.
O Senhor nos trouxe para trazer luz para as nossas vidas, porque antes nós estávamos nas trevas, e o Senhor Jesus é a nossa luz. Então aquilo que era escuridão para as nossas vidas, se tornou o sol, se tornou a luz, se tornou livramento, se tornou cura, para que nós possamos ter uma nova oportunidade. Você pode até falhar, mas o Senhor, Ele quer te trazer um perdão para que você possa ter uma transformação. Nós não estamos isentos em falhar. Nós falhamos, nós somos falhos, mas aí é na nossa fraqueza que o Senhor está falando: ei, eu te fortaleço aí, para que você não possa mais errar aí. Busca ter um entendimento do Senhor, para ter uma transformação e um crescimento na presença do Senhor. A palavra de Deus fala em João capítulo 4, que ele encontra uma mulher samaritana na beira de um poço. Aqueles discípulos que estavam lá com ele, ele mandou: ó, vão comprar comida, eu vou esperar aqui. Vão lá e voltam, no horário de meio-dia, quente, só para ter um encontro com uma pessoa, só para ter um encontro com uma mulher. E Jesus ali sentado, aquela mulher chegou ali para pegar água naquele poço, fingiu que não viu ele. Ali Jesus começou a pregar: me dá água para beber. E aquela mulher olhou para ele: como tu, sendo judeu, me pede água de beber? E Jesus começa ali a pregar para ela e falou: se você souber quem está te pedindo água, eu tenho a água da vida eterna para você. Eu tenho água que transforma, água que cura, água que liberta, água que muda a tua vida. E aquela mulher ali começou a conversar com Jesus, e ali Jesus falou: vai lá na tua casa e traz o teu marido. E aquela mulher falou: não tenho marido. Satisfazer o desejo da carne. O Senhor está falando: quando você cansar de satisfazer o desejo da carne e eu te perdoar, você pula para outro estágio na tua vida. Aquela mulher naquele momento, ela creu em Jesus e ela se tornou uma missionária e levou a palavra dele. Jesus entrou através da vida daquela mulher e muitas vidas foram salvas. Sabe por quê? A luz de Jesus, a luz de Deus, Ele age em nossas vidas para nos trazer ao entendimento. Outrora você estava no escuro e você não sabia, mas agora Jesus, Ele trouxe essa luz para você e você agora enxerga. Quero te falar uma coisa: traz essa luz de Jesus para a tua vida, vence o problema que você está vivendo hoje, para que você possa viver o melhor de Deus. Vence essa cegueira espiritual, para que você possa viver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. O que Deus tem para a tua vida é algo muito maior. Então não te conforma com isso, não te conforma com um pouco, não. Porque o que Deus tem para você é algo muito grande. Amém? Mas muitas vezes nós vivemos essa desobediência. Eu sei que Jesus salva, eu sei que Jesus cura, eu sei que Jesus liberta, eu sei que Jesus, Ele quer fazer um grande plano na minha vida, mas eu não vou obedecer. Porque você está vivendo as suas próprias vontades. Então é por isso que eu falo: a gente tem que vencer essa religiosidade de todas as formas. A graça ela não é para ser apoiada somente para perdão das nossas vidas, não, é para transformação das nossas vidas. O Senhor, Ele quer te arrancar do pecado deste momento e quer te transportar para um momento de bênção na tua vida. Você não sabe o quão é bom para que nós possamos viver o propósito de Deus, o quão é maravilhoso nós viver o propósito de Deus. E quando nós vencemos, vem tentações maiores, vem provações maiores, mas o Senhor, Ele tem nos capacitado, porque quando você vence a primeira, Ele te dá força para você vencer a segunda. Quando você vence a segunda, Ele te dá força para vencer a terceira. Vem coisas maiores, mas o Senhor está te capacitando. Vem coisas piores, mas o Senhor está com você. O Senhor está te dando força, o Senhor está te dando vigor, sabedoria, entendimento na palavra de Deus, para que você possa romper. Agora, se você não vai viver o propósito de Deus se você desistir, se você não quiser. E tem muita gente assim. Por quê? Porque é renúncia e não quer renunciar. Porque é entrega e não quer entregar. Porque é obediência e não quer obedecer. Porque é alinhamento e não quer alinhar com aquilo que Deus tem na tua vida.
Tem entendimento, sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Com o teu entendimento você não vai chegar a lugar nenhum. Mas com a palavra de Deus você vai chegar no céu. E o Senhor, Ele quer trazer a salvação para a tua vida, a salvação para a tua casa, para que você possa viver. Sabe, aquele homem, quando ele foi curado por Jesus, ele foi questionado pelos fariseus, e aqueles fariseus começaram a olhar para ele: quem foi que te curou? Quem foi que te curou? Ele falou: foi Jesus que me curou. E quem é esse Jesus? Cadê esse Jesus? Tem muita gente que está vendo um milagre de Deus sobre a tua vida, mas não quer que você viva o milagre de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: nenhuma arma preparada contra você prosperará, porque quem cuida de você é Deus, quem cuida de você é o Senhor, quem trabalha na tua vida é Ele. Meu irmão, quando você é obediente a Deus, você tem um exército celestial sobre a tua vida. Quando você é obediente ao Pai, o Senhor tem cuidado de todos os problemas, então não te preocupa. Às vezes você tem se ferido você mesmo por não viver aquilo que Deus tem preparado para você. Você tem desobedecido, você tem deixado o propósito de Deus de lado. O Senhor não quer que você viva isso. Talvez você tenha medo porque há um preço, há uma entrega. Mas deixa eu te falar uma coisa: vale a pena. Vale a pena. Sabe, Deus, Ele tem forjado muitas vidas. Talvez o Senhor, Ele te deu alguém, você casou com alguém, essa pessoa, você passa por momentos difíceis, por momentos de luta, irmão, porque ser casado não é fácil. A gente sabe disso. Quem é casado sabe, quem não é, te prepara. Vou nem te espantar. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor, Ele bota uma pessoa do teu lado para ser agente de transformação na tua vida, irmão. Sabe por quê? Porque no casamento é o lugar onde você mais perdoa, onde você mais muda, onde você mais renuncia, sim ou não? É? Mesmo que não quero, pastor Fábio fala. Pastor Fábio fala bem assim para mim: olha, quando a gente casa, tudo aquilo que a gente falava que não ia suportar, que não ia aguentar, a gente tem que aguentar isso e muito mais. É? E é verdade, irmão. Porque Deus, Ele faz isso. Uma hora o homem está bicudo, outra hora a mulher está bicuda, mas depois, mano, tem que se ajeitar. Alguém tem que perdoar. Geralmente é os homens, né? Geralmente, eu não falei que toda vez, tá? Geralmente, quase sempre. Mas perdoa quem entendeu primeiro. Perdoa quem entendeu primeiro. E deixa eu te falar uma coisa: quem perdoa primeiro é mais feliz. Quem perdoa primeiro recebe a graça de Deus. Sabe, quem tem o entendimento do perdão é porque já entendeu a graça, já entendeu o amor, já entendeu a paz que sai de todo o entendimento, está vivendo o fruto do Espírito. Ei, deixa eu te falar uma coisa: em nossas vidas tem um ditado muito certo, que dentro de nós tem dois leões. Tem o branco e o preto, né? O branco simboliza o bem, o preto, o mal, né? Pode ser ao contrário. Não, o preto não, né? Vamos contextualizar. Acho que todo mundo aqui assistiu o Rei Leão, né? Tem o Mufasa e tem o Scar. O Mufasa é o bom, é o rei. E o Scar é o invejoso, safado, né? Queria roubar o lugar do rei, né? E o que acontece? Eles eram irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa: a tua vida com Deus é uma luta da carne contra o espírito, sim ou não? Vai vencer aquele que você alimentar. Se você alimentar o Scar, ele vai ficar mais forte, certamente ele vai vencer sobre a tua vida. O Scar é a carne. Se você alimentar o Mufasa, quem vai vencer sobre a tua vida é o Espírito. Então, quando nós alimentamos o Espírito, certamente o Espírito fica mais forte. E a palavra de Deus fala que nós temos que ter o entendimento de que nós temos que viver pelo Espírito e não pela carne.
Porque quando você, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala das obras da carne. E ali, se você viver pela carne, irmão, a palavra de Deus fala que você não herdará o reino de Deus. Mas se você viver pelo Espírito, quanto ao Espírito não há lei, e aí você vai viver o reino de Deus. É simples. É simples. Então você vai ter que renunciar muita coisa para viver o propósito de Deus. E o casamento Ele botou na tua vida. Uma vez eu estava conversando com o pastor Fábio, falar: rapaz, a gente muitas vezes passa por situações, irmão, e o Senhor no casamento Ele nos prepara muito. Mas se você no teu casamento for mal sucedido, em quem você vai ser bem sucedido? Deus Ele te botou uma pessoa do teu lado para você cuidar, se você não conseguiu cuidar dessa pessoa. Porque geralmente pessoas de personalidades diferentes que se casam, né? Sim ou não? É uma calma e uma agitada, né? Geralmente. Porque se for duas agitadas, irmão, dois coléricos, já pensou? Vai pegar fogo. Mas mesmo assim, se casar dois coléricos, irmão, Deus Ele age na transformação de vida. Porque quem manda não é a passionalidade, é Deus. Quem manda não é a pessoa, é Deus. Quem manda não é o nosso entendimento, é Deus. Tem que ser transformado, irmão. Procura uma pessoa que está casada há 30 anos e vê o quanto eles passaram, quantas situações passaram, quanto eles tiveram que mudar. Pode conversar. Tu vai ouvir história. Porque Deus botou essa pessoa do teu lado, irmão, para te moldar. Deus botou essa pessoa do teu lado para que você possa herdar. É por isso que Jesus Ele não é a favor do divórcio. Jesus Ele fala: vocês não vão divorciar. E se acontecer do adultério, vocês só vão separar por causa da dureza dos vossos corações. Então tenha entendimento de uma coisa: o teu casamento está forjando a tua vida para que você viva em graça. Teu casamento está forjando a tua vida para que você viva o amor de Deus, o propósito de Deus. Amém? E você que ainda não casou, te prepara. Tem gente que é agoniado, né? Jovem que é agoniado: eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Irmão, casei com 28 anos, foi 28 anos. Queria ter casado com 30, mas não consegui mais aguentar. Minha esposa linda e maravilhosa, tive que casar com ela. Glória a Deus, foi o melhor tempo da minha vida. E o Senhor, Ele me deu um amadurecimento em questão de tudo isso. Ela teve muita transformação na vida dela, eu também tive muita transformação na minha vida. E continua. Porque o Senhor, Ele tem nos aperfeiçoado em amor. Irmão, é passado o tempo, se você não amar essa pessoa, não cuidar dessa pessoa, não orar por essa pessoa, Deus Ele vai continuar te justificando, te abençoando, te direcionando. Você pode até passar por lutas, mas a bênção de Deus vai vir sobre a tua vida. Então tenha um entendimento disso. O Senhor Ele quer te aperfeiçoar, e essa aperfeiçoação está sobre as nossas vidas para que nós possamos crescer e ter entendimento disso. Amém? Só que muitas vezes nós não damos créditos a Deus. Nós não damos crédito àquilo que Deus tem em nossas vidas. Nós não damos crédito para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Já estou ganhando para o final aqui. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Coloca aqui no telão Lucas capítulo 24. Amém? Para finalizar. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Agora pula lá para o 13.
Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhe perguntou: do que se trata? E eles responderam: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que é profeta por nós, palavras diante de Deus e o povo. Então os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estava no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo à madrugada ao túmulo, amém? E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, tinham tido uma visão de um anjo, as quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Continua. Então ele lhe disse: como vocês insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Continua. Mas não é verdade que o Cristo tinha que sofrer para entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito dele e em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e os abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicavam as escrituras? Sabe, aqueles homens que eram discípulos de Jesus, tinham encontrado com Jesus, mas os seus olhos estavam tampados. Muitas vezes a gente não dá crédito à presença de Deus em nossas vidas. Muitas vezes a gente não dá crédito daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Muitas vezes a gente não dá crédito daquilo que o Senhor tem como transformação em nossas vidas. Nós não valorizamos a nossa família, nós não valorizamos o nosso ministério, nós não valorizamos aquilo que Deus tem como propósito em nossas vidas e estamos cegos. Jesus está falando conosco e a gente está se atentando, dando ouvido de mercador para Ele. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus, Ele só te entregou para que você pudesse cuidar, porque Ele tem um propósito a realizar na tua vida. Então começa a dar crédito àquilo que Ele quer realizar em você, começa a dar crédito àquilo que Ele tem para a sua vida, começa a dar crédito no propósito de Deus, começa a ter fé naquilo que Deus tem para você. Sabe, a gente tem visto tanta coisa e olhado para tanta coisa, olhado para o nosso próprio entendimento e não tem dado crédito à palavra de Deus. Como eu falei, a gente tem olhado só para a nossa própria vontade. Irmão, e para você viver o melhor de Deus, você não vai ter que viver a sua própria vontade, o teu próprio entendimento, você vai ter que viver a palavra.
Você vai ter que deixar a religiosidade de lado. Você vai ter que deixar a libertinagem de lado. Você vai ter que deixar as suas vontades de lado, teu entendimento de lado, para ter um entendimento de Deus na tua vida. O Senhor pode estar fazendo na tua vida, pode estar realizando na tua vida, e você não está dando crédito àquilo que Deus tem realizado. Os teus olhos estão tampados, estão selados. O teu coração pode até estar ardendo, mas você não dá crédito àquilo que Jesus quer que você faça, a transformação que Deus quer fazer na tua vida. Então começa a abrir os teus olhos, porque todo aquele que anda com Jesus, Deus ele dá uma oportunidade. Viva a oportunidade que Deus ele te entrega. Aqueles homens andaram com Jesus ressurreto. Jesus falava e ele falava: o nosso coração está ardendo, mas eu não dou crédito a ele. Pode até ser difícil a gente olhar para tudo aquilo que Deus tem realizado em nossas vidas, da onde Deus nos tirou, aonde Deus nos colocou. Você tem uma família abençoada, você tem um casamento abençoado, você tem uma igreja abençoada, mas você só está olhando para os problemas. Deus ele não quer que você olhe para os problemas, Deus ele quer que você olhe para Ele. Aleluia! Ele está na mesa com você. Ele está te alimentando, te dando um pão, te dando de tudo. E você tem murmurado, tem olhado somente para os outros, mas não tem olhado para Deus na sua vida. Está cego espiritualmente. Jesus está falando: eu estou contigo. E você está falando aonde? Jesus está falando: eu estou operando. E você está falando em quê? Jesus está falando: eu estou no controle. Aí você está falando: está no controle de quê? Eu só olho o vento na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa: para de ser incrédulo. Começa a viver o propósito de Deus. Começa a sentar na mesa com Jesus. Começa a comer do pão. Começa a beber do vinho. Começa a ter intimidade com Ele. Para de ser ingrato. Jesus ele tem vivenciado uma igreja, pessoas que agem de ingratidão com Ele. O Espírito Santo está falando: eu não quero essas pessoas ingratas. Eu estou transformando a vida, eu estou abrindo, eu estou fazendo um mover, eu estou abençoando, eu estou fazendo tanta coisa, e a gente está ingrato com Jesus. Só de nós acordarmos amanhã e poder trabalhar, poder tirar o nosso sustento. O mundo eclesiano, ele não pode trabalhar, ele está recobrando aí a sua saúde, mas eu tenho certeza que ele é grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito, por ele estar vivo, por ele estar realizando, e essa gratidão vai trazer frutos, essa gratidão vai trazer transformação, essa gratidão vai trazer mudança. Sabe, Jesus ele quer que nós renovamos a nossa mente, meu irmão. Se você é a mesma coisa e não transforma ano após ano, meu irmão, você não está tendo uma mente renovada. Você não está tendo uma vida com Deus plena, viva sobre a tua vida. Tem entendimento de uma coisa: Romanos 12:2 fala que nós vivemos um culto racional, e esse culto racional renova a nossa mente todos os dias, para que nós possamos experimentar a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Não, entendimento já basta, aquilo que eu acredito já basta, não vale de nada, se não estiver firmado na palavra de Deus. Essa palavra pode até ser dura, e eu relutei para trazer ela, mas o Senhor está falando: é o momento de abrir os olhos. É o momento de sentar na mesa com Jesus e reconhecer. É o momento de ver o que Jesus está fazendo na tua vida, está trabalhando na tua vida. É o momento de ver onde Deus te tirou e ser mais grato. É o momento de deixar de religiosidade e viver o propósito de Deus. É começar a dar crédito àquilo que Deus tem na tua vida. Você não valia nada, eu não valia nada, mas o Senhor nos deu um propósito, e hoje nós valemos alguma coisa, porque nós valemos alguma coisa para Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor está no caminho junto contigo, Ele está te dando força, Ele está te dando sabedoria, Ele está te dando entendimento. E muitas vezes você: eu não estou vendo Jesus, eu não estou vendo onde Jesus está fazendo, o que Jesus está realizando na minha vida. E o Senhor está te falando: eu estou contigo, eu estou do seu lado, eu estou trabalhando, eu estou no controle. Aleluia, fica de pé nessa noite. Oh! Jesus ele quer que você
alimente o espírito, para que você viva o propósito de Deus. O Senhor está falando, chega, para de ficar estagnado, parado, lamentando, murmurando. O Senhor não quer isso para a tua vida. Ele quer que você agradeça, Ele quer que você viva, Ele quer que você almeje aquilo que Deus tem para a tua vida. E meu irmão, o Senhor tem a graça, o amor dEle, para que possa aperfeiçoar na tua fraqueza, e você ter oportunidade de vida, uma oportunidade de uma redenção na presença dEle. Então vença o pecado, vença o medo, vença a murmuração, vença a cegueira, porque o Senhor, Ele quer tirar as escamas dos teus olhos. Sabe, hoje em dia, tem pessoas que parecem que estão no caminho de Emaús. Jesus está do lado, mas os olhos estão fechados. Parece que estão no caminho de Emaús, sentaram à mesa com o mestre, receberam um pão, receberam o melhor de Deus, mas parece que os seus olhos estão fechados, estão selados, não creem, não buscam, não entregam, não agradecem. O Senhor, Ele quer verdadeiros adoradores. Ele busca filhos que vivam, que adorem em espírito e em verdade. Quando você mudar a chave da tua vida, quando você mudar essa... tem entendimento de uma coisa: o Senhor está do teu lado, o Espírito Santo está contigo, o amor dEle, a graça dEle está te sustentando, para te fazer crescer, para te fazer avançar, para te fazer sair do momento que você está. Talvez você está há tanto tempo no mesmo lugar, e Deus está falando, eu quero te tirar daí, mas você mesmo não quer. Deus, Ele quer te entregar os desejos do teu coração, aquilo que você almeja. Ele quer entregar na sua vida. Feche seus olhos neste momento. Feche seus olhos neste momento. Eu quero que você adore junto comigo. Eu quero que você adore ao Senhor junto comigo, para que o Senhor possa fazer e realizar a vontade dEle através da tua vida. E você vai ver que grandes coisas vão acontecer. O milagre vai acontecer na tua vida, porque Ele vai abrir os teus olhos, e você vai ver o Mestre, o Espírito Santo, que está agindo, que está trabalhando, que está realizando, que está fazendo. Oh, o Senhor tem te levantado. Entrega, 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 entrega na mão dEle, aleluia. Entrega ao Senhor, entrega ao Senhor, aleluia.
Espírito neste momento. Eu quero que você ponha a mão nos seus olhos. E se você puder botar a mão no seu coração, porque eu quero orar para que as escamas caiam dos seus olhos, se você possa contemplar, que você possa voltar ao primeiro amor, para que seu coração possa queimar por Ele, mas queimar verdadeiramente o fogo consumidor que transforma, o fogo consumidor que cura, o fogo consumidor que restaura. Oh, Ele quer te consumir, Ele quer consumir a tua vida por inteiro. O Espírito Santo vai te tocar, porque Ele vai começar a arrancar tudo aquilo que não é dele. Ele vai começar a tirar tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida. Ele vai falar contigo, Ele vai te dar entendimento. Muda, transforma, restaura. Senhor, cura nessa noite. Derrama o teu bálsamo sobre nossas vidas. Derrama o teu bálsamo sobre nossas vidas. Oh, Pai, que o Senhor venha desprender, Senhor, os nossos olhos espirituais. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, para nós possamos contemplar a Tua glória, para nós possamos contemplar o Teu amor, para nós possamos contemplar tudo aquilo que o Senhor tem em nossas vidas. E quando nós tirarmos os olhos, que nós possamos contemplar o Teu agir, o Teu mover, o Teu sobrenatural. Vai agindo em cada vida, vai agindo em cada coração, vai agindo em cada entendimento, Senhor. Que nessa noite possamos abrir os nossos olhos para Ti. Tira as escamas, tira o nosso falso entendimento, mas bota o Teu amor, o Teu entendimento sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. E nós possamos declarar: Éfata, 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 que se abram os olhos, que se abram, que se abram, que se abram, que se abram, que se abram. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Seus anjos, aquele que faz fogo aos seus ministros, nós adoramos seus ministros. Não negue o seu fogo, nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar, nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo, nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Deixa, deixa. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
Deixa queimar, deixa queimar. Jesus, ele estava passando por uma aldeia, e ele curou o cego. E esse cego, a primeira vez Jesus passou ali a lama com a saliva, e ele falou: o que você vê? Ele falou: homens como árvores. Jesus passou a mão novamente, e ele já via perfeitamente. Sabe o que é interessante? Jesus, ele falou: saia da aldeia e vá para a cidade. Tem pessoas aqui nessa noite que Jesus está falando: sai da aldeia, sai da aldeia. Ele quer abrir os teus olhos, Ele já está agindo na tua vida. Talvez você está vendo pessoas como árvores, mas o Senhor está falando: sai da aldeia. Eu quero chamar aqui na frente, não, eu quero só que levante a mão. Quem quer sair da aldeia? Levanta a mão que vai um pastor orar com você aí. Sair da aldeia. O Senhor está falando de um lugar que limita a tua visão. O Senhor está falando de um outro lugar que Ele tem para você. O Senhor está falando de uma cidade, um momento de enfermidade, um momento de cegueira tem que acabar na tua vida. O Senhor, Ele quer te trazer cura. O Senhor, Ele quer te trazer libertação. O Senhor quer te trazer liberdade. O Senhor está falando: sai da aldeia. Só quem quer sair da aldeia, levanta a mão em nome de Jesus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, o Senhor Jesus, Ele tem um plano na tua vida. Ele tem um projeto na tua vida. É só você levantar a mão, que vai alguém orar por você aí. É só você falar: Senhor, está aqui a minha vida, eu entrego totalmente, sem reservas. Eu quero sair do poço onde eu estou, da aldeia onde eu estou, do lugar de enfermidade onde eu estou. Eu quero viver uma vida nova, algo novo na presença do Senhor. Ah, pastor, eu tenho que mudar. O Espírito Santo vai agir na tua vida, mas primeiro entrega a Ele. Primeiro entrega a Ele. Quero saber se você que quer sair da aldeia, Jesus está falando, está dando uma ordem para você: sai da aldeia, sai da aldeia. Levanta a mão aí que eu quero orar por você. Amém? Talvez você veio buscar algo material, talvez você veio buscar algo e o Senhor, Ele tem te dado uma palavra direcionada para você. Talvez não é aquilo que você queria, mas é aquilo que você necessitava. O Senhor, Ele tem transformação na tua vida. Então eu quero perguntar mais uma vez: levanta a mão quem quer sair dessa aldeia e entregar a vida para Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ô Senhor, aqui estão os teus filhos, Pai. O Senhor vai continuar fazendo a tua vontade, o teu querer sobre cada vida, Senhor. Abre o entendimento de cada um, abre os olhos, Senhor, espirituais, para que nós possamos viver e vivenciar aquilo que o Senhor tem preparado de novo. Em nome de Jesus, continua agindo, continua realizando, continua trabalhando, continua fazendo, continua curando, continua libertando, continua livrando, continua abrindo os seus olhos, para que nós possamos viver e ver aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. O novo de Deus que vai cair sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu
abençoe a vida do pastor Ege. Ministrou essa palavra diretamente do coração de Deus para a tua vida. Quando receber essa palavra, diga glória a Deus. Quando receber essa palavra, diga eu recebi. Diga assim, eu recebi nessa noite visão de águia. Tudo aquilo que estava impedindo e embaçando a minha vista, a minha visão, a tua visão, foi repreendido, anulado, em nome de Jesus. O Senhor está te dando clareza, o Senhor está te dando condições e estrutura para enxergar as coisas como elas realmente são. Sabe o que eu acho tremendo? Já para a gente ir embora, eu vejo essas histórias onde Jesus, ele faz o milagre da vista aos cegos, e a gente vê que esses cegos, mesmo sendo cegos, enxerga muito mais do que muita gente por aí. Tem um tal de Bartimeu na Bíblia, e quando Jesus manda o chamar, ainda não havia feito nenhum milagre, ele dá um salto, ele abandona a capa que fazia daquele homem um mendigo. Perceba, tem muita gente que está como um mendigo espiritual, mas Jesus manda chamar aquele homem, ele dá um salto, abandona a capa. Lá dentro do seu coração ele está dizendo, cegueira nunca mais. Jesus ainda não havia feito o milagre, mas dentro dele, ele já havia recebido. É assim que você tem que sair daqui essa noite, na certeza de que Deus, ele abriu a tua vista, de que Deus abriu a tua visão, que Jesus, ele tocou em você, e tudo aquilo que estava embaçando a tua vista, não embaça mais. O Senhor está te dando clareza, o Senhor está te dando visão de águia. Sabe aquele problema que estava perturbando a tua mente? Te prepara para você olhar para ele e dizer assim, ó, era só isso. Agora eu entendo, agora eu consigo ver, agora eu consigo ver uma saída. É o Senhor dando visão de águia para você. Aleluia. Eu vejo esse cego Bartimeu não descrevendo o problema. Ele nem conhecia Jesus lá tanto assim, mas o pouco que ele conhecia fez com que ele saltasse daquele lugar e dissesse, lá dentro dele, um milagre eu já recebi, cegueira nunca mais. Perceba, para de ficar enaltecendo o teu problema. De um lado tem o teu problema, do outro lado tem Jesus. Fica do lado de Jesus. Eu conheço pouco desse Jesus. Não importa, se você conhece pouco, se conhece muito, importa de você colocar a tua fé nele e dizer, esse problema, o meu Jesus, ele já resolveu. Aquilo que está afligindo a minha vida, Jesus já resolveu, em nome de Jesus. Só aquele que está saindo daqui hoje com essa fé, declara, glorifica, dê um aplauso a Jesus. Faça um barulho de adorador aí, meu amado. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir a tua glória, contemplar. Você clamou, você pediu, e ele já está sobre a tua vida, sobre o teu problema, visitando a tua casa, visitando aquilo que você deseja, a tua necessidade, a tua causa. Jesus entra hoje com providência na tua causa. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus nessa noite. Se Jesus estivesse aqui, ele diria a mesma coisa que disse ao cego: vá, a tua fé te salvou. Mas aquele cego nunca mais andou cego, agora ele tem vista, e a Bíblia diz que ele passou a seguir Jesus. Que seja assim na minha e na tua vida, que todos os dias nada venha impedir a visão maravilhosa que é o meu e o teu Jesus. Ele é um Deus real, a presença dele é real. Não há um dia sequer na tua vida, ainda naqueles dias mais escuros, mais frios, mais sombrios, ele está ali com você. Os teus olhos estejam abertos para ver, para perceber, que a tua sensibilidade esteja aguçada, para perceber que há um Deus todo-poderoso e que caminha com você e não te abandona e não larga a tua mão. Amém? Glória a Jesus. Queria chamar aqui à frente o casal Giovanni Bentes e Lucimar. Se põe aqui desse lado do meu lado esquerdo. Eu queria pedir que a diaconisa Vanessa, cadê a diaconisa Vanessa?
Está lá embaixo? Pode deixar, pastor. Queria chamar o apóstolo Francilmar e a apóstola Keila para orar pela vida desse casal. Aqui embaixo, pode ficar aqui. Queria chamar aqui também, aleluia, a irmã da pastora Keila, esse casal que nos visita hoje, o Marcelo e a Simone. Queria chamar também o pastor Naldo e a pastora Kelly para estar orando pela vida desse casal, em nome de Jesus. Eu queria chamar a nossa querida pastora Elisomar. Por favor, vem aqui à frente. A gente quer abençoar a sua vida. Eu gostaria de chamar também o pastor Duarte e a pastora Etienne para estar orando pela vida da nossa pastora Elisomar. E por fim, gostaria de chamar também a nossa irmã Michele, o irmão Deucanciano, essa família que vem aqui à frente. Pastor Márcio já tomou a posição, é o Senhor mesmo que vai estar orando pela vida deles. Amém? E aos demais nós estaremos servindo aqui. Essa mesa linda está repleta de frutas. E é um gesto carinhoso da nossa igreja de abençoar você. Amém? Enquanto eu oro consagrando aqui os pães e as frutas, vocês já podem orar pela vida dessas pessoas. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te damos graça, Senhor. Queremos consagrar a Ti, meu Deus, esse alimento, esse pão, essas frutas. Isso é um alimento físico tão singelo, mas é um símbolo, meu Deus, é uma intenção verdadeira do nosso coração, algo que o Senhor pôs em nossos corações, de abençoar a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Meu Deus, muda a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, enquanto elas estiverem ali em suas casas, em família, degustando esse pão, que a Tua bênção entre naquela casa e mude a história daquela casa, daquele lar, daquela família, daquelas pessoas, em nome de Jesus. Eu te apresento vidas aqui, Senhor, vidas, Pai, que carregam em si mesmas necessidades que só podem ser supridas pelo Deus Todo-Poderoso, a quem nós clamamos e oramos nessa noite. Que seja feita a Tua vontade na vida dessas pessoas, assim como na vida dos Teus filhos aqui presentes nessa noite. Toda pessoa que entrou, meu Deus, por aquela porta, foi por uma obra do Teu Espírito Santo. Não serão despedidas desse lugar, desse ambiente, da mesma forma que entrou, mas em Teu nome, no nome de Jesus, Teu Filho amado, o nome que está acima de todo nome, nós abençoamos a vida de cada um aqui presente, meu Deus. Abençoa, prospera e faz a Tua vontade, o Teu querer. É o que nós oramos a Ti, Jesus, e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: se põe em pé, igreja, se põe em pé, glorificando a Jesus. Aleluia. Lembrando a você, nós temos a cantina da bênção hoje. Antes de sair, passe lá e abençoe a casa do Senhor, em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim na posição de receber. Eu quero dar a bênção da tua vida, que você tenha uma semana abençoada para a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós, e que todos digam: se Deus é por nós, e agindo Deus, tudo eu posso. E Cristo vive, e o seu nome é. Não vai embora não, irmão. Você vai receber agora essa fruta abençoada na tua vida, em nome de Jesus.